Olá pessoal, eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E hoje o vídeo vai ser sobre um conteúdo terapêutico, tá? Então, para você que está chegando agora no canal e não conhece, eu tenho aqui majoritariamente conteúdo sobre espiritualidade, mas recentemente comecei a trazer alguns conteúdos sobre terapia para divulgar também o meu trabalho para esse público, né, espiritualista, ayahuasqueiro, né, que se interessa, né, pelas medicinas da floresta. E esse era um tema, né, que foi pedido ali, vocês votaram na enquete, então esse foi o vídeo mais pedido. Então tô aqui no intervalo dos meus atendimentos, né, aqui no meu escritório, no meu setting, fazendo esse vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre a importância de fazer terapia para pessoas que comungam ayahuasca. É óbvio que a terapia é importante para todos, né, mas aqui nós vamos focar nesse contexto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para não perder avisos de próximos vídeos. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui pensando, é óbvio que isso se expande para além da ayahuasca, para outras medicinas da floresta, mas especialmente aquelas que provocam esse estado de visões, né? Que eu acho que é um estado onde a gente tem mais dificuldade de entender a experiência, né? Então, a gente começa pensando, né, no próprio conceito, né, da ayahuasca enquanto medicina, né, enquanto uma ferramenta de cura, de tratamento, seja para uma doença, para um sofrimento psíquico, mental, emocional, para uma dificuldade que a pessoa enfrenta na vida, né, um azar, né, uma panema, né, como se fala nas tradições nativas. Então, a ayahuasca ela vem como essa ferramenta de cura, de tratamento, né, como medicina. E como que é, né? Como que a ayahuasca cura, né? Esse tá aí um ótimo tema, né, para vídeo, que eu também gostaria de trazer aqui em outro momento, né? Inclusive, se você gosta desse tema, já comenta aqui se você quiser. Mas a ayahuasca do Quechua, né? Corda dos mortos, o cipó dos espíritos. A gente tem essa medicina que ela está conectada ao plano espiritual, né? Ela está conectada ao mundo dos mortos. Aqui nesse vídeo, gente, eu vou me limitar a conceitos mais terapêuticos. Não vou aprofundar sobre conceitos espirituais aqui. Vou, obviamente, me ater mais à minha abordagem. Então, para Jung, os mortos estão aonde? Estão no inconsciente coletivo, né? Então, é como se tudo isso fosse algo acessível, não tanto ao consciente, mas ao nosso inconsciente, né? Então, vamos dizer que a ayahuasca é essa ferramenta e como que ela funciona, como que isso se processa? Através desse acesso desse outro mundo, né? Desses outros mundos, né? Mundo ou mundos, né? Dessas outras realidades não ordinárias que são esse inconsciente coletivo, né? Esse mundo dos mortos, dos deuses, né? Esse outro lugar, né? Então, para além de conceitos espiritualistas, né, sobre dimensões e tudo mais, senão ficaria muito complexo para esse vídeo, né? Eu tô tentando trazer uma abordagem aqui mais leiga para você que está assistindo, que toma ayahuasca e tem interesse em fazer terapia, né? Bom, então, gente, a gente acessa esses outros mundos, essas outras realidades, e nós precisamos do quê? De um guia, né, para nos levar para esses mundos, né? Até nas tradições míticas a gente vê essa imagem dos psicopompos, né? Às vezes é um cão que guia até o outro mundo, é um barqueiro, é um aliado, é um passarinho, é um animal, né? Nas histórias, nos contos, nos mitos, a gente sempre tem um guia que nos leva, né? E na experiência com a ayahuasca, obviamente dentro de um contexto cerimonial, a gente tem ali um dirigente, a gente tem uma direção, a gente tem os fiscais, guardiões, tem a música, né, que guia também. Mas como é que a gente retorna dessa viagem, né? Porque o retornar dessa viagem, na verdade, ele não acontece quando a gente termina a experiência. Essa volta, né, esse caminho de volta, vamos supor que a gente passou ali, né, de barquinho ali, navegou ali nessas águas sagradas de ayahuasca, essa volta, gente, é todo o depois. É o dia seguinte, são as semanas, meses, anos. A gente tem experiências de ayahuasca que vão impactar as pessoas por anos, né? São experiências muito profundas, né? Quem toma ayahuasca sabe disso. É claro que nem sempre as experiências são tão impactantes, mas muitas vezes elas podem ser muito impactantes, né?
Daí essa importância de ter esse guia nesse retorno também, que é aquilo que a gente chama de integração, né? Em outro momento eu vou fazer um vídeo aqui focado, né, no conceito de terapia de integração psicodélica, explicando para vocês como é a preparação, o que é setting, o conceito de matrix, que são conceitos que estão sendo desenvolvidos dentro dos estudos, né, com psicodélicos. Em outro momento eu vou trazer isso para cá, né? Inclusive, se você quiser, comenta aqui que você quer esse vídeo também. Mas, por enquanto, a gente vai falar mais sobre um conceito geral, né, do porquê a terapia é importante para quem toma ayahuasca, tá? Para fazer essa integração, né? Porque no contexto tradicional, o que acontecia, né? Mais antigo, né, quem tomava a medicina, a ayahuasca, geralmente era o pajé, o xamã, o curador, o rezador, né, o líder espiritual, né, de um povo, de uma comunidade. Então, geralmente era ele que tomava e ali ele acessava esses outros mundos internos da pessoa ou externos. Ali ele fazia essa diagnose, que era o que está causando esse sofrimento dessa pessoa, e a partir dessa diagnose ele buscava esse tratamento, essa cura, né? Dava-lhe ou uma resposta, uma orientação, ou tinha uma erva. Então sempre tem algum algo a ser realizado no pós, né? E aí quando a ayahuasca ela sai desse contexto, né, tribal, né, antigo, tradicional, e passa a fazer parte, né, de religiões novas, modernas, né, ayahuasqueiras, do Santo Daime, a gente tem um outro fenômeno que é cada um está tomando ayahuasca, cada um está tentando acessar o seu curador interno, né, para descobrir ali, fazer a sua diagnose e acessar os caminhos para a própria cura. Isso dialoga demais com toda a ideia de individuação e toda a terapêutica, né, junguiana, no meu ponto de vista. Porque dentro dessa abordagem, e eu vou acabar me atendo mais à minha abordagem, a gente acaba vivenciando essa ideia, né, de que o próprio self, o próprio eu, né, esse eu mais superior, esse eu mais profundo, essa essência da pessoa, né, é aquele que vai, através da psique, de sonhos, de sinais, de sincronicidades, direcionar esses caminhos, né, direcionar os caminhos para o tratamento e para a cura. Então não é o terapeuta que vai aconselhar, que vai dar uma sugestão. É claro que em momentos necessários a gente precisa, né, pontuar certas coisas, mas no geral, né, quem guia é o próprio inconsciente, né, o processo terapêutico. Assim como no processo de análise nós tentamos acessar o inconsciente através da linguagem, né, através do discurso, através dos sonhos, das expressões artísticas, dos trabalhos expressivos, né, dos recursos expressivos de forma geral, como música, poesia, pintura, desenho, né, a gente consegue trazer algo do inconsciente, entender os caminhos, né, para esse tratamento. A gente também precisa fazer isso na experiência com a ayahuasca, né? Então, quando você retorna dessa experiência, né, você não tem esse xamã, esse pajé, esse curador que vai te dar esse direcionamento, né? Às vezes essa figura acaba estando ali na figura desse dirigente, mas, gente, somos humanos, né? Somos falhos e humanos. Então, às vezes é necessário uma figura neutra, né? Neutra entre aspas, tá? No sentido da imparcialidade, né, com relação à casa espiritual, que não tenha relações. Isso é uma coisa até que a gente pode falar depois, no sentido da ética da psicoterapia, do fato de o seu dirigente espiritual não ser o seu terapeuta, né? Porque ele está acumulando posições ali, né, numa relação com você, que podem ter conflitos de interesses, tá? Então, entenda que você faça terapia com uma pessoa que não tem uma outra relação com você dentro de uma casa espiritual, né? Então, historicamente, era assim que funcionava numa comunidade, né? O pajé, chama o curador, dava ali as interpretações dos sonhos de cura das pessoas também, né? Mas, hoje, a gente não tem mais essas figuras, né? Ou tem muito pouco dessas figuras, ou pouco acesso a elas. Então, a gente tem o terapeuta como essa pessoa que vai nos ajudar, né? E aí, é claro, gente, que qualquer abordagem terapêutica pode ajudar, né?
Porque se você tem ali um direcionamento, né? Ah, eu vi na força da ayahuasca que eu preciso, sei lá, cuidar mais da minha casa. Você vai num terapeuta comportamental e ele vai te ajudar a pensar estratégias, né? Definir metas, enfim. Todas as abordagens, elas vão te ajudar de alguma forma, né? Mas é lógico que eu vou vender meu peixe, né, gente? Porque realmente é a única abordagem que eu vejo que olha para esse inconsciente coletivo, para esse inconsciente mítico, né, para essa profundidade, né, das imagens, é a abordagem junguiana, né? Então, para quem tem acesso a imagens, essa é uma abordagem que ajuda muito, né? Porque nós precisamos, para fazer esse trabalho, ter conhecimentos não só da psicologia, da psicanálise ou de, enfim, de conceitos, né, da terapia moderna, mas a gente precisa ter conhecimento sobre mitologia, antropologia, religião, né, tradições antigas, né, ritualísticas. Então, tudo isso, né, todo esse arcabouço, né, cultural nos ajuda, né, a fazer essa análise filológica, né, essa análise, né, essa interpretação, né, dessas imagens, assim como a gente faz, né, as interpretações de sonhos, assim como se trabalha na imaginação ativa, a gente trabalha, né, com esse conteúdo de miração, né, e experiência psicodélica. Enfim, né, gente, resumindo o contexto todo, quando nós todos, né, enquanto sociedade, enquanto um grupo, enquanto uma comunidade, estamos fazendo uso dessa medicina, né, e nós todos não somos esse pajé, esse xamã, esse curandeiro, muitos dirigentes, zeladores de casas espirituais não estão também nessa posição, né, estão mais como facilitadores de processos, como, enfim, acompanhantes desse processo, e não necessariamente tem todo esse arcabouço mitológico, né, de tradições para te auxiliar nesse ponto e te ajudar a trazer, a fazer o que a gente chama de função transcendente, né, que é fazer esse casamento, né, do consciente com o inconsciente, entender o que essas imagens do inconsciente estão falando sobre a minha vida consciente, né, onde é que elas se aplicam. E o que acontece quando a pessoa não faz terapia, não faz, né, um processo de integração completo ou bem aproveitado, é um acúmulo de conteúdos, porque tudo isso é energia psíquica, né? Então, toda essa energia, né, através dessas mirações, dessas experiências, são movimentadas, né? Então, são movimentados conteúdos a respeito de traumas, a respeito de medos, os conteúdos de sombra, são movimentados conteúdos arquetípicos, né, arcaicos e profundos. Tudo isso gera um movimento psíquico, né? E se a gente não dá conta disso, a pessoa começa a apresentar sintomas, né? E isso não é incomum, né? A gente pode conhecer várias pessoas que depois de algum tempo tomando ayahuasca, depois começam a apresentar sintomas de ansiedade, de depressão. Eu fui uma dessas pessoas, né? Porque, gente, a maioria de nós tem muitas questões para serem trabalhadas, né? E a ayahuasca, ela não faz tudo sozinha, né? Ela traz pra gente esse material de uma forma meio que bruta, né? Para que a gente trabalhe em cima dele, né? A ayahuasca é uma força da natureza, né? Então, ela tem essa capacidade de abrir, ela tem a capacidade de orientar, de destrinchar, mas cabe a nós fazer a interpretação dessa linguagem ancestral a qual a ayahuasca se comunica conosco, né? E então é importante que você busque, né, um terapeuta preparado, né, para te auxiliar nessa jornada, nesse caminho de volta, nessa integração mesmo desse processo. Obviamente, eu indico terapia para todo mundo, obviamente que eu sempre vou indicar aquilo que funciona para mim, que é o que eu acho que faz mais sentido para mim, que é a análise junguiana, mas, independente disso, né, eu acredito que outras abordagens poderiam ter contribuições também a esse processo, tá? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer hoje, né? Se você tem alguma dúvida, comenta aqui que eu posso responder em vídeos curtos. Se você quer mais conteúdo sobre a terapia,
né? Comenta aqui também para eu saber. Se você faz terapia e toma ayahuasca, conta para mim aqui a tua experiência. Se você não faz terapia e toma ayahuasca, conta também a tua experiência aqui para mim, para eu saber como que tá sendo esse processo para você, tá bom? Então, se você quiser fazer uma avaliação, uma entrevista, né, entre em contato comigo, né? Eu vou deixar meus links todos aqui na descrição e eu desejo, né, ótimas experiências, ótimas jornadas, ótimas viagens para você e que você consiga retornar em segurança, né, e na tranquilidade, fazendo aí o equilíbrio, né, de todo esse conteúdo, de toda essa primosia, né, que a gente pode acessar através das sagradas medicinas. Então, gratidão e até o próximo vídeo.